Nas noites silenciosas, no perfume de rosas, eu vejo teu poder, Senhor. No céu estrelado, no dia ensolarado, eu vejo teu poder, Senhor. Na expressão da verdade, na forma de humildade, eu vejo teu poder, Senhor. No alívio da dor e num gesto de amor, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. No puro pensamento, no fiel sentimento, eu vejo teu poder, Senhor. Na chuva a cair, na criança a sorrir, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo teu poder, Senhor. Na ave a voar, no bramido do mar, eu vejo teu poder, Senhor. Eu vejo o teu poder na natureza, no mar, no espaço sideral, nas aves, nos peixes, em todo lugar. Esse foi o hino que você acabou de ouvir, interpretado pelo cantor e pastor de saudosa memória, Luiz de Carvalho. Estamos juntos nessa manhã de sexta-feira, hoje 6 de maio. Hoje antecede o Dia das Mães, que será celebrado no próximo domingo. Eu espero que todos celebremos esse dia com muita gratidão no nosso coração pela existência daquela que um dia nos deu à luz. Hoje também comemora-se o Dia do Cartógrafo, o dia que os profissionais estão trabalhando, fazendo suas medições, fazendo suas tarefas dentro daquilo que lhe é proposto como cartógrafo. O programa Opção para a Vida lembra a todos que nós estamos realizando o 22º Simpósio sobre a Família. Inclusive, neste próximo sábado, nós teremos 2 palestras muito importantes a partir das 14h30. Doutora Josiplesse, psicóloga, e doutora Débora, elas estarão falando sobre o tema TPM, tempo para mim. Toda senhora precisa de ter um tempo para si, principalmente as donas de casas. E vocês precisam de ouvir a doutora Josiplesse e a doutora Débora neste sábado, dia 7, às 14h30. Também haverá uma reunião paralela para os homens. Você que é homem, não perca. Vamos ter também uma palestra focada para os homens. E no domingo, pela manhã, nós temos a escola dominical, que será celebrado o Dia das Mães. E do domingo à noite, outra vez, mais uma mensagem para a edificação daqueles que desejam reedificar, restaurar, reconstruir o altar da sua família. O pastor e doutor Walter Vandilson estará ministrando a palavra de Deus. Você não pode perder. Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança, no início da Avenida Brasília. Escola dominical às 9 horas, culto divino às 18 horas. Nesse instante, quero deixá-los com o pastor Guilherme falando sobre o tema Os Dons do Espírito Santo. Ele foi um dos conferencistas da nossa conferência teológica realizada no mês próximo passado. Você não pode, portanto, deixar de ouvir essa conclusão logo mais. Mas antes, desejamos fazer uma oração de gratidão. Pai, obrigado por este dia, por essa manhã, para aqueles que estão conosco à tarde ou à noite. Fala ao coração de cada internauta, de cada telespectador agora, através da ministração da Tua inspirada palavra. É o que eu te oro e te peço agradecido, todas estas bênçãos em nome de Jesus.
Amém. Fiquemos com o pastor Guilherme. Às vezes, sabe por que você não serve na igreja? É porque você é egoísta. Ah, pastor, mas é porque eu não tenho tempo e tal. Beleza, mas dentro do tempo que você tem, o que você faz? Nada para a igreja? Você não tem tempo na igreja? Você não tem tempo para a família de Deus? Nunca. Irmão, é estranho você dizer que Deus está no primeiro lugar e a igreja no último. É muito estranho isso, irmão. Achar que apenas sentar no banco da igreja é ser igreja. Meu irmão, Deus te deu dons e Deus quer manifestar a presença dele na sua vida. Sabe como? Quando você servir na igreja. Não é quando você ficar parado na igreja. Porque às vezes o que nós temos dentro da igreja são consumidores. E drive-thru, viu? Sabe por quê? Porque chegam e somem. É rápido, né? De drive-thru. Não, pastor, porque a minha vida, eu estou ali na igreja, mas eu não quero me envolver muito, porque você não quer se envolver muito porque você é um egoísta. Porque se você entendesse o padrão do evangelho, você se colocaria para ser sacrifício pela causa de Deus. Mas quando as suas causas estão em primeiro lugar, meu querido, é muito estranho a pessoa dizer, pastor, eu sou crente. É mesmo? Tem certeza? Eu não te vejo há 3 meses na igreja. Não, pastor, mas acredita, eu sou crente. Cara, desculpa, mas eu não acredito em você. Porque aqueles que amam a Deus, amam também os seus filhos. Então essa ideia, irmão, de querer separar Deus da igreja, é uma ideia barata de desigrejados, de pessoas que não querem compromisso com Deus. E só procuram a igreja quando estão com problema financeiro ou problema no casamento. E não sabe que muitas vezes os problemas do casamento se levantaram, porque estavam afastados da igreja. Então às vezes querem um pastor só para apagar o fogo, mas não querem chegar para o lado do pastor e dizer, me diz aí o que é que eu posso servir. Qualquer coisa. Chego antes da igreja, me diga aí. Ah não, mas eu já dou a minha oferta. E você está pagando a Deus, né? Você está pagando a igreja para poder a igreja te dar alguma coisa? Se Deus fechar as fontes financeiras suas, acabou. Acabou, meu querido. Assim, a igreja não é ambiente, e geralmente os egoístas fazem confusão na igreja. Geralmente, porque a galera que ama a igreja e serve a igreja, esses estão dispostos a abrir mão das suas razões, muitas vezes a abrir mão de certos desejos, porque quer ver o bem comum da igreja. Assim, quando você vê Paulo, é sempre para o bem comum. E aí Paulo agora me fala uma lista de dons. Veja comigo agora, verso 8. Pelo Espírito é dada a palavra de sabedoria, a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento, a outro fé, pelo mesmo Espírito, a outro dons de curar, pelo único Espírito, a outro poder para operar milagres, a outro profecia, a outro discernimento de espíritos, a outro variedade de línguas, nós vimos hoje pela manhã, e ainda outro interpretação de línguas. Todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um, como quer. Vamos passar rapidamente por alguns dons. Primeiro, qual é a primeira lista dos dons? Pelo mesmo Espírito é dada a palavra de sabedoria, e a outra a palavra de conhecimento. A pergunta é, o que é o dom de palavra de sabedoria e palavra de conhecimento? A primeira coisa que você tem que entender é que Paulo não me dá detalhes. Paulo não fornece definições longas. E deixa eu entender, às vezes as pessoas acham que é porque Paulo não estava preocupado em dar definições longas. Mas eu não acho assim. Eu penso que Paulo trabalha em listas, em tópicos, porque ele não quer especificar demais as maneiras que o Espírito pode trabalhar, porque pode variar muito a maneira em que a palavra de conhecimento pode se manifestar, a maneira em que a palavra de sabedoria pode se manifestar, varia demais. Mas eu quero deixar isso de forma prática para os irmãos. Palavra de conhecimento, primeiro, ela pode se manifestar quando Deus te dá o conhecimento de algo
que você não sabia acerca de outra pessoa, para que você ajude e exorte essa outra pessoa. Às vezes, no aconselhamento, eu estou no aconselhamento, eu estava há 1 mês atrás, 2 meses em alguns aconselhamentos, e eu ouvia a pessoa falar. E eu estava ali, irmãos, e eu ficava assim, beleza, e eu perguntando, porque muitas vezes aconselhamento é mais ouvir do que falar. Se você fala muito durante seus aconselhamentos e não escuta nada, você talvez esteja falando para uma pessoa, você talvez não ouviu nada da outra pessoa e você não vai atingir nada daquela pessoa. E eu ouvindo, e veio um negócio assim no meu coração, estava ali, eu disse assim, cara, está faltando informação aí, está me escondendo coisa, e não quer dizer, e eu aqui, e vindo, eu não vou fazer isso não, eu brigando dentro de mim, pastor, mas o senhor é pastor, deveria sentir melhor o Espírito, né? Mas não é assim que funciona não, irmão. E eu aqui, eu vou fazer, não custa nada. Irmã, tal coisa na sua vida. Ela fez um olhão e disse assim, quem te contou, pastor? Eu disse assim, o Espírito de Deus. Palavra de conhecimento, um conhecimento que eu não sabia que Deus me deu. O Spurgeon estava pregando. Existem várias versões dessa história, eu vou contar a que eu sei, você pode... E ele disse, olha, está vendo essa bota ou essa luva que você tem aí? Você roubou, antes de vir para cá, enquanto eu estava pregando, devolva. O cara, palavra de conhecimento. Mas o que é a palavra de sabedoria? Irmãos da minha igreja estavam conversando e um irmão começou a contar um problema dele. Era um problema de alguma coisa no trabalho dele. E a gente lá, e eu olhava para o canto, os caras, o que esse cara pode fazer para ajudar ele? Aí chegou um irmão sem nada assim, e disse assim, cara, sabe o que veio aqui na minha mente? Por que tu não faz isso e isso e isso? Todo mundo olhou para ele, cara, tu fala um bocado de besteira, mas isso aí, né? Algumas pessoas você olha que é a prova do Espírito, né? Você olha assim, cara, essa aí, ou seja, ele deu um caminho de sabedoria para a pessoa. Palavra de sabedoria. Sabe quando isso vai acontecer, irmão? Quando existir comunhão na igreja. Não precisa vir assim, o Espírito Santo vem assim, aí diz assim, chegou a hora, palavra de sabedoria, aqui está. Ou então vir uma plaquinha assim no seu óculos assim, palavra de... Não é isso, irmão. Às vezes você vai ser usado por Deus e nem vai saber que foi usado por Deus por um dom específico. Você vai falar e a pessoa vai olhar assim, porque o ponto não é esse negócio de ficar botando rótulo. É tanto que a lista de Paulo não é exaustiva. Ele deixou de fora vários dons aqui e não incluiu. Então o que Paulo quer dizer para nós aqui é que às vezes você vai ser usado. Um irmão chegou para mim, eu estava num momento ministerial assim, daqueles, pelo amor de Deus, e uma pessoa chegou para mim, do nada, eu tinha terminado de pregar, quando você está em crise, é pastor, e prega, piora depois, na segunda-feira, tá? Claro, pastor. Mas essa irmã, um irmão da minha igreja, disse assim, pastor, isso para o senhor e tal. Aí no final disse assim, a gente tem muita alegria de ter o senhor aqui, viu? Aquela hora, irmão, muitos irmãos da minha igreja falam isso constantemente, mas naquela hora, naquela palavra, eu senti como se fosse uma consolação do próprio Deus falando para mim. E eu sabia, isso é uma profecia, porque profecia não é só no futuro, a pessoa só quer profecia para o futuro. Profecia às vezes vai ser consolar teu coração, vai ser exortar seu coração, vai ser encorajar o teu coração. Sabe quando é que você vai experimentar isso? Na comunhão da igreja. Qual é a outra? Quais os outros 2 dons? Mais rápido agora, vamos lá. Peraí, eu me perdi aqui. 9. A outro, fé. Aí você vai dizer, pastor, aqui é a fé salvífica? Não, aqui não é a fé salvífica. Jesus fala de uma fé capaz de falar para um monte, para ele sair de um lugar e se jogar no outro. A fé aqui é uma convicção muito forte de que algo vai acontecer. Isso aconteceu em muitos momentos na história cristã. E aliás, todos os dons que eu estou falando aqui, eles estão presentes em todas as partes da história cristã. Todas. A fé, portanto, um irmão na minha igreja chegou assim, a gente estava procurando um local, numa igreja que a gente está plantando em Fortaleza, eu sou de lá, eu moro lá, apesar de pastorear Aquiraz. E esse irmão disse assim, pastor,
eu acho que a gente tem que alugar o prédio. Eu disse, irmão, a gente estava numa escola, a escola não deixou mais a gente ir, fecharam por conta da pandemia e tal, e na casa do irmão não dava mais, e vinha gente, cada vez mais vinha gente para a igreja, e a gente, cara, e agora? Aí tivemos que arrumar um local. E quando eu entrei no local, irmão, estava destruído o local, literalmente, o teto caído, o chão todo estourado da água, e o irmão disse assim, pastor, olha, vou dizer para o senhor uma coisa, eu acho que é esse lugar, e eu tenho um negócio aqui para mim, uma certeza que Deus vai nos ajudar, e tem que ser aqui. Eu disse assim, cara, esse cara, eu fiquei pensando, só pode ser de Deus, sabe por quê? Ou esse cara é louco, porque a gente é uma congregação, ou esse cara está muito certo. Só que quando eu olhei para ele assim, eu disse assim, cara, vamos lá. Obviamente que houve todo um processo responsável de conta, de tudo e tal. Botamos no papel, sabedoria, conselho, pá, é aí. Está tudo reformado lá já. A gente sofreu pão que o diabo amassou, mas deu certo. Ah, pastor, mas Deus não prometeu pela fé? É, irmão, Deus prometeu pela fé, mas tem calma, tá? Ele prometeu que ia dar, agora o caminho ele não disse, tá bom? É a mesma coisa da preocupação, uma nota de rodapé aqui. Deus não disse que sempre vai suprir o que você quer. É por isso que a preocupação da galera em Mateus é sempre o que comer, não é se vai comer. Ok? Geralmente a nossa preocupação não é se eu vou estar vestido, é o que eu vou vestir. Deus prometeu que você vai estar vestido e vai comer, não disse o quê. Eu passei muito tempo no interior em missões e eu enjoei carne de lata, irmão. E aí eu chegava para minha mãe e dizia assim, mãe, Deus não disse que ia suprir a nossa necessidade? Ela dizia assim, disse, meu filho, só não disse com o quê. Aí eu zoei. Houve cuscuz assim, teve um momento na minha vida que até meu bolo de aniversário foi um cuscuz, irmão, com a vela no meio. Você tem uma ideia, hoje eu vejo cuscuz, eu até gosto, mas me dá umas memórias ruins, sabe? Por quê? O ponto que eu quero dizer é que Deus às vezes usa irmãos com fé, voltando, e isso é uma certeza e convicção de algo, mas não significa que a gente vai fazer só porque Ele diz. A gente vai ouvi-lo e aceitar a convicção dele e colocar isso melhor, com sabedoria. Pelo mesmo Espírito é dado, irmão, veja aí que a tradução da NVI é fantástica aqui. Dons de cura, mas eu podia traduzir assim, ó, dons de curas. Por quê? O que é pressuposto aqui é que não existe um dom para curar qualquer doença. Existe dom para curar uma doença, outro dom para curar outra doença, são dons de curas. Assim Deus pode te usar para uma doença específica que você está orando, e não necessariamente quando você orar por outra doença, a pessoa vai ser curada, porque são dons de curas, ou seja, para doenças específicas. Tem pessoas que vão ser usadas pelo dom de cura, e nunca mais vão ser usadas. Por quê? Porque foi para aquele propósito daquela doença. Outra coisa, a gente não pode afunilar a definição e dizer que o dom de cura sempre vai ser algo extraordinário, a pessoa vai estar aqui, vai correr e pronto, acabou. Não. O Greg Kinney, ele fez um catálogo de vários milagres que acontecem durante o ano. E ele tem uns milagres de médicos que tem um testemunho que é assim, o médico foi fazer uma cirurgia e o paciente, ele ia passar 1 ano para se recuperar, ia ter sequelas gravíssimas. O que foi que o médico cristão, ele foi fazer a cirurgia e ele ouviu do Espírito Santo um desejo de orar por ele, para o paciente. Nunca ele tinha tido isso, nunca. Naquele momento ele orou. Para nosso imaginário, aí pastor, o que aconteceu? Tudo se fechou e tal. Não, irmão, ele fez a cirurgia do cara. Sabe o que aconteceu? Depois de 15 dias, o paciente estava andando, fazendo academia e não teve sequela nenhuma. Olha como o dom de cura se manifestou na vida dele específico. Às vezes, e Jesus faz curas em 2 etapas, às vezes, né? Para poder dar uma lição ali. O que eu quero dizer para você? Que às vezes a gente quer afunilar como uma coisa tem que acontecer, e o Espírito Santo trabalha de várias formas, porque o Espírito Santo não está só preocupado com o teu conforto, mas com a tua maturidade.
É por isso que algumas coisas não vêm de mão beijada. Porque se ele lhe desse tudo com mão beijada, você se tornaria um filho mimado e nunca cresceria em Deus. Vamos para o próximo dom. O outro dom para operar milagres, aqui pode ser vários milagres, não necessariamente físico, de cura de doença. A diferença de curas e milagres seria isso. Enquanto milagres tem mais a ver com expulsão de demônios, ou alguma coisa sobre como Josué, como Elias, como algo extraordinário assim, em outras áreas, cura é mais de doença, milagres são coisas mais gerais. Vamos mais rápido. Tem profecia, nós falamos hoje pela manhã, não vou retornar. Discernimento de espírito, aqui a palavra é uma espécie de julgar, tá? O espírito. Por quê? Porque muitas experiências, elas vão precisar de uma avaliação séria. Isso de tudo, querida, até para demônio. Eu lembro uma vez que minha família pastoreava uma cidade no interior do Ceará, e aí uma jovem começou a ficar possessa lá, se batendo e tal, e não saía de jeito nenhum o demônio. Dizia, caramba, esse demônio é... E a gente orava, esse bicho é teimoso. Aí minha mãe foi lá, se abaixou, deu um beliscão assim. Se levante daí. A jovem abriu o olho e disse assim, por quê? O que você está inventando? Te pagaram para isso? Ela disse, sim, pagaram, para poder eu envergonhar o pastor novo da cidade. Discernimento de espírito. Discernimento de espírito, você discernir as coisas. Não posso demorar muito aqui, irmãos, vamos para frente. Há outra variedade de línguas, nós vimos hoje de manhã. Ainda outros, interpretação de línguas. Verso 11, todas essas coisas, porém, são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Deixa eu terminar com duas aplicações para os irmãos. Dom espiritual é, portanto, experimentar o trabalho de Deus, o agir de Deus. E Deus está trabalhando na igreja e por meio da igreja. E se você não experimentar a igreja, você não vai experimentar o trabalhar de Deus, porque Deus usa outros irmãos para trabalhar na tua vida. Assim, Deus age na igreja e por meio da igreja. É experimentar, irmãos, numa conversa assim. Quantas conversas eu não tive aqui já enquanto eu estive aqui? Em quantas conversas eu já fui edificado, consolado, encorajado, tá? Você percebe assim um irmão, diz assim, cara, esse é o meu irmão em Cristo. E aí vocês ficam falando um bocado de besteira, aí você sai da conversa e diz assim, claro que ninguém vai ficar fazendo um meta comentário da conversa, né? Só se você foi meio maluco, do tipo, cara, que conversa boa, cara, impressionante como foi bom. Às vezes a gente está tão ingrato no coração que a gente reclama da igreja, né? A igreja virou objeto de reclamação constante, né? Mas nunca esqueça, se você não está comprometido em ajudar o que está errado, você não tem direito de reclamar, porque você não está se colocando para ser instrumento de Deus naquilo que a igreja precisa. É muito simples. Quer experimentar o trabalhar de Deus? Em casa não dá. Tem que ser participando de uma igreja, comprometido com a igreja local. Minha segunda aplicação, ela é também muito simples. Muitas pessoas têm uma imagem de uma igreja perfeita. Aí elas pegam e têm uma projeção de uma igreja perfeita, e enquanto elas não tiverem aquela igreja perfeita, elas vivem de reclamar da igreja real. É por isso que Dietrich Bonhoeffer diz o seguinte: aquele que deseja muito a igreja perfeita, ideal, destrói a igreja real. Por quê? Porque ele vai tentar a todo custo fazer com que a igreja seja aquela igreja que ele tem como ideal, e ele não vai respeitar a igreja real, que tem seus problemas e suas falhas e seus pecados. Aí sabe o que ele faz? Como ele não tem a igreja ideal, se decepciona quando tem contato com irmãos fracos, irmãos imperfeitos, irmãos que pecam. Você sabia que o irmão que está do seu lado ele peca, irmão? Você está lembrado disso? Aí um marido muito apaixonado pode dizer: só porque o senhor está dizendo, porque a minha esposa
Nunca vi. Não diga misericórdia, né? Então, às vezes a pessoa está tão assim para uma igreja ideal, que deixa de amar a igreja real, que Deus te deu. É a imperfeita mesmo. Às vezes a pessoa diz: não, pastor, eu me decepcionei da igreja, o pessoal lá era muito pecador e tal. Mas, cara, aí tu quer ir para qual? Para mim? A minha deve ser pior, cara. Todo mundo lá ama Jesus. Todo mundo lá tem um coração arrependido. Mas gente perfeita você não vai encontrar lá, não. E às vezes você está tão querendo a sua igreja ideal, o seu idealzinho de igreja, que você esquece de amar a igreja que Deus te deu. Porque a igreja que Deus te deu não foi a igreja dos teus sonhos. A igreja que Deus te deu foi a igreja real, verdadeira. E qual é o problema? Deixa eu dizer uma coisa: Deus não está trabalhando no seu ideal de igreja. Deus está trabalhando na igreja real, essa aqui. E quando você lembra disso, você vai entender o seguinte: eu tenho que ter paciência com meu irmão. Eu tenho que ter paciência com fulano, porque ele também está no processo de crescimento espiritual. Assim, meus irmãos, Deus não está trabalhando na tua igreja que você sonhou. Dietrich Bonhoeffer vai dizer em Vida e Comunhão: Deus odeia visionários, porque eles têm a tendência de estragar tudo. Um exemplo é o casamento. O cara entra no casamento assim com uma expectativa gigante, aí na primeira semana até consegue, assim na segunda, ixi Maria, é isso não. Aí chega para acostamento, pastor, acho que eu quero me separar. Minha reação é sempre duas: uma vontade de bater na pessoa. Inclusive a irmã ali está gravando nesse momento, mas tudo bem, essa vontade de bater. Mas eu não faço isso porque você se controla, né? A outra é: cara, que isso? Quer dizer que tu se casou numa expectativa e agora tuas expectativas foram quebradas e você diz assim: vou separar que é melhor? Por quê? Porque ele tinha um ideal de casamento. Como ele não conseguiu, ele destrói o casamento real. Assim são com pessoas que às vezes têm um ideal de igreja idólatra. E aí o que fazem? Destrói a comunhão real, comunhão de gente imperfeita, comunhão de gente que não é igual a ele, comunhão de gente que vai errar, comunhão não de pessoas que pecam porque querem corações arrependidos, mas que ainda estão no processo e podem falhar. Deixa eu dizer uma coisa: o teu marido não é perfeito, ele vai falhar, e ele não pode ser uma cópia do marido ideal que você quer. Ele tem que ser o homem que Deus quer. A tua esposa não tem que ser o ideal de esposa que você quer, tem que ser a mulher que Deus quer. Então não destrua o seu casamento porque você não tem um idealzinho de mulher e de homem que você tanto queria, de filmes de Hollywood. Se você for um homem de Deus, você vai olhar para sua esposa, nas falhas dela, e vai amar a esposa real, não a esposa ideal da tua cabeça. Assim, Deus está trabalhando em que igreja, pastor? É na igreja falha. É por isso que Ele distribui seus dons para pessoas falhas. E é assim que Deus age. Porque um dia a igreja militante vai se tornar a igreja triunfante. E aí sim, nós vamos ter a igreja perfeita nos céus. Eu espero que você, internauta, telespectador, tenha sido profundamente abençoado, enriquecido e edificado através desta palavra. Na próxima segunda-feira teremos um outro orador ministrando mais um estudo da palavra de Deus. Não perca neste próximo sábado, às 100 horas, participar às 14h30 em nossa igreja, dentro da programação do 22º Simpósio da Família, as doutoras Débora e a doutora Josiplesse falando sobre o tema TPM, Tempo para Mim. No domingo pela manhã, Escola Dominical, às 9 horas, teremos outro estudo da Palavra de Deus e à noite o encerramento do culto do domingo, o doutor e pastor Walter Vandilson. Você não pode ficar de fora. Igreja do Calvário está situada às margens do Açude Velho, confluência com o Parque da Criança. Espero que você tenha sido profundamente abençoado. Desejamos um bom final de semana e até a nossa próxima programação, segunda-feira, se Deus assim nos permitir. Shalom, a paz do Senhor.